Eu nunca pensei que o som de um nome pudesse cortar o ar como uma lâmina. Era madrugada. A casa estava mergulhada naquele silêncio pesado que só se ouve quando o mundo inteiro parece dormir. O ventilador fazia um ruído leve, o relógio marcava o tempo em batidas lentas, tic-tac, tic-tac. E no meio disso veio o sussurro, baixo, íntimo, quase terno, mas não era o meu nome. Demorei alguns segundos para entender o que tinha ouvido. O cérebro, ainda entorpecido pelo sono, tentou encontrar desculpas. Talvez ele estivesse sonhando com algum personagem de filme, talvez tivesse apenas repetido algo aleatório. Mas quando ouvi de novo, nítido, como um suspiro que sai do fundo do peito, não havia espaço para dúvida. Ele sussurrou o nome dela, da minha melhor amiga. Senti o corpo inteiro enrijecer. Fiquei deitada, imóvel, como se qualquer movimento pudesse denunciar que eu havia escutado. Meu coração disparou, mas o resto do corpo parecia paralisado. Era como se uma linha invisível me prendesse àquele instante, uma linha feita de medo, incredulidade e um tipo estranho de dor que eu não sabia nomear. Havia algo quase científico naquela sensação. O corpo produzindo adrenalina, o cérebro tentando reorganizar informações em meio ao caos. Lembro de ler uma vez que o sono profundo é o estágio em que os segredos mais reprimidos escapam não pelas palavras, mas pelos murmúrios involuntários que traem a consciência. Era isso que estava acontecendo? Ou ele estava sonhando com ela? Tentei encontrar explicações racionais. Sempre me orgulhei de ser uma pessoa lógica, alguém que não se deixa levar por suposições. Mas ali, no escuro, lógica alguma bastava. A imaginação começou a montar cenas, detalhes, lembranças antigas que, de repente, pareciam suspeitas. Lembrei das risadas entre os dois, das conversas longas nas festas, do jeito como ela sempre o elogiava. Seu marido é mesmo incrível, amiga. E eu, tola, achava aquilo apenas gentileza. Rolei para o lado, tentando dormir, mas a mente já havia despertado completamente. Cada respiração dele ao meu lado parecia um lembrete do que eu havia ouvido. O nome dela ecoava dentro de mim, como um refrão cruel. Talvez eu esteja exagerando, pensei. Talvez ele estivesse apenas sonhando. Mas o problema dos sonhos é que eles não surgem do nada. Eles nascem do que está guardado, do que foi sentido, do que o corpo ainda lembra, e o nome dela não deveria morar dentro dele assim. O amanhecer veio devagar. Quando a luz invadiu o quarto, ele ainda dormia. O rosto dele parecia tranquilo, quase inocente, e por um segundo eu quis acreditar que tudo não passava de um equívoco. A ciência fala sobre como a mente humana preenche lacunas com suposições, um fenômeno chamado pareidolia emocional. Vemos padrões até onde não existem. Talvez fosse isso. Talvez eu estivesse vendo um fantasma onde só havia um som desconexo. Mas o estrago já estava feito. Uma vez que o nome foi dito, não havia como desfazê-lo. Levantei devagar e fui até a cozinha. O chão frio me trouxe um tipo de lucidez amarga. Fiz café, observei o vapor subindo da xícara e me perguntei desde quando minha vida tinha começado a se parecer com uma investigação silenciosa. Eu ainda amava aquele homem, isso era fato, e talvez fosse justamente por isso que doía tanto. Olhei para o corredor e vi o reflexo dele no espelho, ainda com o rosto amassado de sono. Ele sorriu e disse: "Dormiu bem?" Demorei um segundo para responder. Dormi, menti. O cérebro humano é estranho. Mesmo quando a verdade está queimando por dentro, a boca ainda escolhe o silêncio. É uma forma de autopreservação, como se o corpo dissesse não ainda. E de algum modo, eu sabia que aquele não ainda marcava o início de algo maior. Enquanto ele falava sobre o dia, sobre o trabalho, sobre o trânsito, eu só conseguia olhar para os lábios dele, aqueles mesmos lábios que, algumas horas antes, haviam pronunciado outro nome. O da mulher que um dia segurou minha mão e jurou amizade eterna. Havia algo quase filosófico nisso. O amor e a amizade. Duas forças que deveriam se sustentar, agora entrelaçadas em uma teia de dúvida. Seria possível que ambos tivessem existido ao mesmo tempo, ou um sempre precisou trair o outro para sobreviver? Enquanto ele saía de casa, me deu um beijo leve na testa. Senti o cheiro familiar do seu perfume, e pela primeira vez, ele não me trouxe conforto. Fechei a porta devagar, encostei a testa na madeira
e deixei o ar sair dos pulmões, pesado, trêmulo. Naquele instante, percebi algo que nunca tinha notado. A pior traição não começa com um toque, mas com um nome. E esse nome agora vivia entre nós, invisível, mas presente em cada silêncio. Era como uma linha de rachadura que corre por dentro de um copo de cristal pequena demais para quebrar, mas impossível de ignorar. Naquele dia, tomei uma decisão. Não iria confrontá-lo de imediato, iria observar, iria esperar. E talvez, só talvez, descobrir o que se esconde por trás de um sussurro pode ser mais revelador do que qualquer confissão. O café esfriava entre minhas mãos, enquanto eu o observava se despedir pela porta. O som do motor do carro desapareceu ao longe, deixando para trás apenas o tic-tac do relógio e o ruído distante dos pássaros no jardim. O mesmo cenário de todas as manhãs, e ainda assim, tudo parecia diferente. De repente, cada gesto cotidiano se transformou em pista. Cada palavra dele, em código. Fiquei sentada à mesa, com o olhar perdido na xícara. Era como se eu estivesse tentando decifrar o cotidiano, buscando nas migalhas do pão, nos talheres alinhados, nos vestígios de rotina, algum sinal do que havia acontecido naquela madrugada. Mas o mundo real raramente oferece respostas tão diretas. O que se vê-lhe isso uma vez em um estudo sobre percepção humana é sempre moldado pelo que se espera ver. O cérebro preenche lacunas, reescreve lembranças, cria narrativas para suportar o incompreensível. E ainda assim, havia algo no modo como ele evitou meus olhos naquela manhã que não podia ser invenção da minha mente. Comecei o dia tentando agir normalmente. Lavei a louça, organizei o quarto, fiz as tarefas de sempre, mas havia um frio contínuo em mim, como se o ar tivesse mudado de textura. O silêncio agora era pesado, e o eco do nome dela ainda vibrava dentro da minha cabeça, uma nota dissonante que eu não conseguia ignorar. No meio da manhã, recebi uma mensagem dela. Oi, sumida. Vamos marcar um café qualquer dia desses? Sinto saudade. Li e reli aquelas palavras dezenas de vezes. Senti o coração apertar. O nome dela piscando na tela do meu celular parecia zombar de mim. Não respondi. Não sabia o que dizer. Como conversar com alguém cujo nome meu marido havia sussurrado no escuro? Deixei o celular de lado e fui até o corredor. Ali, pendurada na parede, estava uma fotografia que eu mesma havia enquadrado anos atrás. Nós três, sorrindo. Eu, ele e ela. Foi tirada no aniversário de casamento dos meus pais, numa tarde dourada de sol e risadas. Eu nunca tinha notado o jeito como ele olhava para a câmera naquele instante, ou talvez o jeito como não olhava para mim. Ele olhava para ela. Senti um calafrio. Era uma sensação física, como se algo dentro de mim tivesse se deslocado de lugar. Comecei a me perguntar há quanto tempo aquela imagem me observava sem que eu percebesse sua verdade. Há teorias psicológicas que dizem que o olhar humano pode reter intenções mesmo congelado em uma fotografia. Se isso é verdade, então aquela foto carregava segredos há muito tempo. Peguei a moldura e a levei até a cozinha. Coloquei-a sobre a mesa, sentei e fiquei olhando por longos minutos. A luz da manhã incidia sobre o vidro, e o reflexo parecia duplicar nossos rostos, dois deles, talvez três versões de nós. O que éramos, o que parecemos ser e o que nos tornamos. De repente, algo em mim riu. Uma risada curta, seca, quase desesperada. Como pode uma vida inteira mudar por um único som, um nome pronunciado entre sonhos? Decidi sair. Precisava respirar. Andei até a padaria da esquina. As pessoas pareciam normais, preocupadas com o trânsito, com o preço do café, com as notícias triviais do rádio. Ninguém imaginava que eu estava ali tentando entender se meu casamento era uma mentira. Enquanto esperava na fila, ouvi uma senhora comentar com a amiga sobre memórias falsas, um tema que, curiosamente, sempre me intrigou. A psicologia moderna debate se podemos criar lembranças a partir de simples suposições. É possível que eu tivesse distorcido tudo? Que o nome que ouvi não fosse o dela? A dúvida me corroía, mas também me dava esperança, porque se eu estivesse errada, ainda haveria paz. Voltei para casa no início da tarde. A casa estava vazia, silenciosa. Sentei-me novamente à mesa do café da manhã, o mesmo lugar de sempre, mas agora com outro olhar.
Peguei meu caderno de anotações, aquele onde às vezes escrevo pensamentos soltos. Na página em branco, escrevi apenas: por que ele sonhou com ela? Fiquei observando a pergunta, sentindo o peso das palavras. Era uma pergunta simples, mas carregava o poder de transformar tudo. Às 5, ele me mandou uma mensagem: saindo agora. Quer que eu traga algo para jantar? A frase comum de um marido atencioso. Mas, para mim, era como uma senha codificada. Respondi apenas: não, tudo bem. E esperei. Quando ele chegou, tudo parecia igual: o mesmo sorriso, o mesmo beijo leve, a mesma conversa amena sobre o trabalho. Mas, no meio de um gesto banal, notei algo, uma hesitação breve, quase imperceptível, quando mencionei o nome dela. Eu disse casualmente: falei com a Clara hoje. Disse que sente saudade. Ele piscou devagar, ergueu o olhar e respondeu: ah, é mesmo? Que bom. E desviou o assunto. Foi ali que percebi: as pessoas mentem menos pelo que dizem, e mais pelo que não conseguem disfarçar. Fiquei observando enquanto ele comia. Cada movimento estudado, como se eu fosse uma investigadora disfarçada dentro da própria casa. O modo como ele limpava a boca com o guardanapo, o jeito como evitava tocar no celular, o olhar rápido em direção à janela. Tudo parecia sincronizado demais. Quando ele terminou o jantar e foi tomar banho, olhei para o telefone dele, sobre a mesa. O coração disparou. Eu nunca fui o tipo de mulher que invade privacidade, mas naquela noite, o silêncio entre nós já era invasão suficiente. Peguei o aparelho. A tela acendeu, e ali, nas notificações antigas, vi um nome familiar, o dela, ao lado de uma conversa arquivada. A data? 2 anos antes do nosso casamento. Um arrepio percorreu minha espinha. O nome dela já estava ali, antes de mim. Antes de tudo. O café da manhã seguinte não teria mais o mesmo gosto, nem o silêncio da casa, o mesmo som. A foto voltou para a parede, mas não da mesma forma. Agora ela pesava, como se o vidro carregasse uma verdade ainda presa atrás dele. Passei o resto da noite pensando naquela data 2 anos antes do casamento. O início da nossa história, coincidindo com o fim de algo que talvez nunca tivesse terminado de fato. Quando acordei, o sol entrava pelas cortinas com uma claridade que doía nos olhos. O cheiro de café fresco vinha da cozinha, e por um segundo esqueci tudo. Mas o esquecimento, descobri, é um luxo que só os inocentes podem ter. Eu não era mais uma. Bom dia, ele disse, sorrindo. Bom dia. Minha voz saiu rouca, quase neutra. Sentei à mesa, e ele me serviu café, como sempre. A rotina é uma coisa curiosa. Continua mesmo quando o chão cede por baixo. Ele falava sobre o trabalho, sobre o chefe que o irritava, sobre um cliente difícil. Eu respondia com monossílabos, mas, no fundo, meu olhar estava fixo na moldura pendurada atrás dele, o retrato das 3 vidas cruzadas, congeladas em uma felicidade que agora me parecia encenada. Tomei um gole de café e senti o amargor se espalhar. Você lembra dessa foto? Perguntei, casualmente. Ele olhou para trás, pensativo. Claro. Foi no aniversário dos seus pais, não é? Sim. E a Clara tirou a foto. Foi? Nem lembrava. Mentira. Eu sabia que lembrava. Ele sempre lembrava dos detalhes, especialmente quando se tratava de coisas pequenas, o modelo do carro de um amigo, o nome do vinho que provamos uma vez, a cor exata do vestido que usei na primeira viagem juntos. Mas agora, sobre ela, fingia esquecimento. Há algo de quase filosófico na maneira como as pessoas selecionam o que esquecem. O cérebro, dizem os neurologistas, não apaga memórias, apenas as arquiva sob camadas de conveniência. E eu via isso acontecendo diante de mim, camada por camada, cada uma feita de negação. Quando ele saiu para o trabalho, fiquei sozinha com a foto novamente. Observei o sorriso dela. Havia algo ali que antes eu chamaria de carinho, agora eu chamava de cumplicidade. E comecei a lembrar. Lembrar de coisas que antes pareciam triviais. Como o dia em que ele esqueceu o celular em casa e ela ligou insistentemente, 20 vezes seguidas, dizendo que era sobre um presente surpresa para mim. Ou o momento, numa festa, em que ele pegou um copo da mão dela e riu de algo que ninguém mais ouviu.
ou aquela vez em que ela chorou no meu colo porque não conseguia encontrar um homem que a fizesse sentir segura. Ironia ou destino, as duas coisas, às vezes se confundem. Peguei um caderno antigo, um daqueles onde eu costumava anotar pensamentos aleatórios, e comecei a escrever. Data, lembrança, gesto, frase. Queria construir um mapa, algo que me guiasse pelo labirinto daquilo que talvez tivesse sido uma traição. Mas quanto mais eu escrevia, menos certeza eu tinha. Será que havia realmente algo? Ou eu estava apenas reconstruindo o passado para justificar a dor presente? Foi então que percebi algo curioso. Na foto, entre nós três, havia um reflexo no espelho ao fundo, pequeno, quase invisível. Mas nele, o olhar dele não estava voltado para a câmera, estava voltado para ela. Peguei uma lupa, examinei o detalhe, senti o coração acelerar. Era sutil, mas inegável. Aquilo não era um acaso de luz. Era um instante capturado, e nele, o olhar dizia mais do que qualquer palavra dita em anos. A fotografia, afinal, é uma forma de evidência emocional. O filósofo Roland Barthes escreveu que toda foto é o testemunho de um instante que escolheu não morrer, e aquele instante, congelado na parede, escolheu sobreviver só para me atormentar. Sentei no chão e ri, um riso nervoso, quase absurdo. A vida tem um senso de ironia cruel. Eu mesma havia pendurado o retrato ali, orgulhosa, acreditando estar cercada de amor e amizade. E agora, era aquele mesmo objeto que me olhava de volta com desprezo silencioso. Quando o telefone tocou, estremeci. Era ela. O nome piscava na tela, o mesmo que ele sussurrara na noite anterior. Atendi com voz firme. Oi, Clara. Oi, amiga. Tudo bem? Você sumiu. A voz dela era leve, doce, quase infantil. Tive uns dias corridos, respondi, tentando soar normal. Queria te ver. Sabe, passei por um café novo perto do parque e pensei em você. Vamos lá amanhã? Amanhã? Repeti hesitante. Sim, vai ser ótimo colocar o papo em dia. Concordei. E desliguei. Fiquei parada, olhando para o celular na minha mão. Eu havia acabado de marcar um encontro com a mulher cujo nome meu marido pronunciava no sono. Talvez fosse loucura, talvez fosse a única maneira de entender. Naquela noite, enquanto ele assistia televisão, eu fingia ler um livro, mas cada página era apenas um disfarce para o turbilhão de pensamentos. Eu o observava de relance, o jeito como ele ria das piadas, como ajeitava o cabelo, como me tocava no ombro distraidamente. Ele parecia igual a todos os dias, mas eu não era mais a mesma. Às vezes, os segredos se escondem em gestos pequenos, invisíveis aos olhos de quem não quer ver. E eu, finalmente, estava disposta a olhar. No dia seguinte, eu a veria. E naquele café, eu descobriria se o nome que ele sussurrou era apenas um som perdido no sonho ou o eco de algo muito mais profundo. A manhã seguinte parecia limpa demais para o peso que eu carregava. O céu estava de um azul quase insolente, o tipo de cor que nos lembra que o mundo continua indiferente às nossas dores. Vesti uma blusa simples, jeans, e passei batom não por vaidade, mas por necessidade de parecer inteira. O café ficava a poucas quadras de casa. Caminhei devagar, tentando convencer a mim mesma de que era apenas um reencontro entre amigas. Mas, a cada passo, o coração batia como um lembrete de que eu não estava indo atrás de lembranças, e sim de respostas. Ela já estava lá quando cheguei. Sentada perto da janela, mexia no celular e sorria para algo que eu não podia ver. Ainda era bonita, de um jeito natural, o cabelo preso em um coque solto, o olhar vivo. Clara sempre teve essa leveza que fazia as pessoas se voltarem para ela sem esforço. Amiga, exclamou, levantando-se para me abraçar. Senti o perfume dela, o mesmo perfume que havia sentido, dias atrás, na gravata dele, lavanda e âmbar, um cheiro que parecia não envelhecer. Sentei, e por alguns segundos só a observei. Ela falava animadamente sobre o novo emprego, sobre viagens, sobre pequenas conquistas. O tipo de conversa que enche o silêncio, mas não o coração. Eu sorria, respondia, fingia, até que ela perguntou: E o Daniel? Está bem? O nome dele saiu da boca dela com naturalidade demais. Está sim. Trabalhando muito, como sempre.
Ela disse, e observei atentamente a reação dela. Um pequeno rubor subiu-lhe às bochechas, imperceptível para quem não estivesse procurando, mas eu estava. Ah, imagino. Ele sempre foi tão focado, disse ela, sorrindo de novo. Focado. A palavra me soou estranha, quase como um código. Pedi um café e deixei o silêncio cair entre nós. Enquanto mexia a colher, pensei em como a mente humana é capaz de registrar minúcias o tom, o olhar, o movimento dos dedos. Cada gesto dela agora se tornava evidência. Sabe, Clara, comecei outro dia encontrei umas fotos antigas. Ela sorriu. Ah, aquelas do aniversário dos seus pais? Essas mesmas. Você lembra bem, né? Claro, foi um dia tão bonito. Vocês dois estavam radiantes. A palavra vocês ficou suspensa no ar, como se tivesse peso demais para pousar. Ela desviou o olhar por um instante e eu vi. Aquele lampejo de desconforto que nenhuma expressão consegue esconder. Foi breve, mas bastou. Continuei falando casualmente, enquanto a observava se contorcer por dentro. Era estranho, quase cruel, mas também libertador. Engraçado, disse eu, olhando bem. Dá para ver no reflexo do espelho que o Daniel não estava olhando para mim na hora da foto. Ela travou a colher no ar. Ah, é? Nem reparei. A voz dela saiu um pouco mais fina, tensa, e naquele instante algo dentro de mim se acalmou. A incerteza ainda me feria, mas pelo menos agora eu via o contorno da ferida. Conversamos mais um pouco ou fingimos conversar. Ela mudou de assunto, contou de um namorado novo que parecia inexistente, riu alto demais, gesticulou como quem tenta encobrir algo com movimento, e quando nos despedimos, senti que o abraço dela era um pedido de desculpa disfarçado. Saí dali com o coração pesado, mas com um tipo estranho de clareza. A verdade, percebi. Raramente chega inteira, ela se infiltra, devagar, pelas rachaduras da dúvida. No caminho de volta, o vento trouxe um cheiro familiar. O mesmo perfume dela, de novo, mas não era imaginação. Era o lenço amarrado na minha bolsa, um presente que ela me dera anos antes. Puxei o lenço e o encarei como se fosse um objeto de crime. Havia algo de poético, quase irônico, em carregar o cheiro da mulher que talvez tivesse sido o segredo do meu marido. Cheguei em casa, sentei no sofá e encostei a cabeça nas mãos. O corpo cansado, a mente fervendo. Não havia prova concreta, apenas fragmentos, gestos, lembranças. Mas o instinto, esse mecanismo primitivo de sobrevivência emocional, gritava em mim: há algo escondido. Peguei o celular e comecei a vasculhar fotos antigas, mensagens, registros esquecidos, e foi ali, em uma conversa de grupo de anos atrás, que encontrei o que parecia banal, mas não era. Uma troca de mensagens entre nós três. Ela havia dito: vocês são o casal mais lindo que conheço. E ele respondeu: você sempre tão generosa, Clara. Até aí, nada demais. Mas depois, em mensagem privada que ele não sabia que ainda estava salva no backup, ele escreveu: não devia ter dito aquilo na frente dela. Nada mais. Nenhum contexto. Mas o suficiente para incendiar tudo. Fiquei olhando para aquela frase por longos minutos. Tentei buscar explicação lógica, um comentário, um mal-entendido. Mas a mente, quando ferida, prefere o enigma à dúvida. Fechei os olhos e me vi de novo na cama, ouvindo-o sussurrar o nome dela. Agora, tudo parecia se encaixar. A psicologia fala sobre dissonância cognitiva, quando duas verdades coexistem e o cérebro luta para conciliá-las. Eu o amava profundamente, mas agora precisava aceitar que o amor não apaga o que o instinto denuncia. À noite, ele chegou tarde. Disse que teve uma reunião longa. Falava normalmente, mas eu percebia os hiatos entre as frases, pequenas pausas que cheiram a mentira. Enquanto ele falava, eu olhava para o lenço dela, dobrado sobre a mesa. O mesmo perfume. A mesma linha invisível ligando tudo. Você ainda fala com a Clara? Perguntei, de repente. Ele hesitou por um segundo. Às vezes. Por quê? Nada. Curiosidade. Sorri, e ele sorriu de volta. Mas o que havia entre nós naquele instante já não era confiança. Era vigilância. E ali, entre olhares e silêncios, percebi:
O verdadeiro campo de batalha de um casamento não é o que se diz, é o que se esconde nas pausas entre as palavras. Na manhã seguinte, acordei com um nó na garganta que o café não desfez. O cheiro dele ainda pairava pelo quarto, misturado ao perfume dela que parecia não me abandonar mais. Não sabia se era real ou psicológico, mas a mente, quando se sente ameaçada, cria fantasmas que cheiram como lembranças. Decidi agir como se nada tivesse acontecido. Essa, afinal, é a estratégia dos que desconfiam, mas ainda não têm provas. A rotina é a melhor camuflagem. Preparei o café, abri as janelas, liguei o rádio. O locutor falava sobre uma nova teoria de comportamento. Dizem que os casais de longa data desenvolvem microexpressões sincronizadas, gestos, pausas, respirações que espelham o outro. Pensei nisso enquanto ele entrava na cozinha. Nós também tínhamos nossas sincronias. Ou pelo menos, tínhamos. Dormiu bem? Perguntou, beijando meu ombro. Sim, respondi sem virar o rosto. Ele se sentou, abriu o jornal e por alguns minutos o som das páginas sendo viradas substituiu qualquer tentativa de conversa. Eu o observei, estudando cada movimento, o jeito como levantava as sobrancelhas, o modo como balançava a perna sob a mesa. Parecia normal, mas havia uma rigidez nova, uma defesa imperceptível que talvez só quem ama há muito tempo consegue notar. A Clara te mandou mensagem esses dias? Perguntei, tentando soar despretensiosa. Ele levantou os olhos do jornal, rápido demais. Não. Por quê? Ah, nada. Sonhei com ela, só isso. Menti. Um microsegundo de hesitação. Pequeno, mas inegável. E então ele riu, forçado. Engraçado. Faz tempo que não falo com ela. A mentira era limpa, polida, ensaiada. A pior espécie de mentira é a que parece confortável. Depois que ele saiu para o trabalho, caminhei até o quarto e sentei na beira da cama. O sol entrava em faixas pela cortina, e a poeira suspensa dançava no ar como partículas de tempo. Pensei no que deveria fazer a seguir. Não queria ser a mulher que revirava celulares, que espionava, que desconfiava de tudo, mas o amor, quando contaminado pela dúvida, é um organismo doente. Ele começa a buscar diagnóstico em cada batida do coração. Decidi que precisava de contexto, entender quando tudo começou. Peguei uma caixa antiga de lembranças no armário dentro dela. Fotos, bilhetes, convites de casamento, lembranças de viagens. E entre tudo isso, um envelope esquecido, amarelado nas bordas. Reconheci a caligrafia dela. Para vocês, com carinho. Abri devagar, o papel já frágil pelo tempo. Dentro havia uma carta curta. Clara havia escrito no dia do nosso noivado. Falava sobre como estava feliz por nós, como eu merecia o amor que sempre sonhei. Mas havia uma frase estranha no final. Vocês dois nasceram para se entender sem palavras. Que sorte a minha ter testemunhado esse tipo de conexão. Conexão. A palavra latejou. Fiquei olhando para aquelas linhas até as letras começarem a dançar. Lembrei da noite do noivado, de como ela chorou durante o brinde, de como ele segurou a mão dela por um segundo a mais do que o necessário. Eu tinha interpretado aquilo como ternura entre amigos. Agora, parecia despedida. Guardei a carta e saí de casa. Precisava de ar. Fui caminhar pela orla, tentando pensar em qualquer outra coisa. O vento frio, o som das ondas, os casais passeando de mãos dadas, tudo parecia zombar de mim. Talvez eu esteja sendo injusta, pensei. Talvez o passado deles não tenha sido nada. Talvez fosse só amizade. Mas em algum lugar entre o talvez e o nunca, a intuição sempre encontra sua certeza. Sentei em um banco e observei o mar. Um homem ao meu lado falava ao telefone, discutindo com alguém. Dizia: "Eu juro que foi antes de conhecer você." A frase entrou nos meus ouvidos como um presságio. Naquele instante, percebi que o que eu temia não era que ele tivesse me traído, mas que tivesse amado outra antes de mim e nunca tivesse deixado de amar. Voltei para casa à tarde. O céu começava a mudar de cor. Encontrei o casaco dele jogado no sofá. Quando fui pendurá-lo, senti novamente aquele perfume, o mesmo da Clara. Não havia como negar mais. O jantar dessa noite foi um teatro mudo. Ele falava sobre o trabalho. Eu ouvia, mas não escutava. No meio da conversa, o telefone dele vibrou sobre a mesa.
Um número sem nome, apenas iniciais. C, M. Ele olhou, travou o olhar e virou o celular com um movimento rápido. Algum problema? Perguntei. Não, coisa do trabalho. Mentira. A mentira tinha cheiro, textura, peso. Terminei o jantar em silêncio. Mais tarde, quando ele dormiu, me levantei. Peguei o celular dele outra vez. Havia uma nova mensagem. Já apagada, mas a prévia ainda estava ali, no registro de notificações. Preciso te ver. Não dá mais para fingir. Meu coração parou por um segundo. O nome do remetente, Clara M. Fechei os olhos, senti o chão desaparecer. Por um momento pensei em acordá-lo, gritar, exigir explicações. Mas então algo em mim, algo frio, racional, quase científico, decidiu esperar. Afinal, as pessoas sempre se revelam quando acham que ninguém está olhando, e eu estava prestes a assistir ao espetáculo inteiro. Naquela noite, não dormi. Fiquei deitada, olhando para o teto, ouvindo-o respirar. Cada inspiração dele parecia roubar um pouco da minha. Há quem diga que a traição é como o veneno lento, não mata de imediato, mas se infiltra, corroendo a confiança molécula por molécula. Eu senti isso. E o pior é que ainda o amava. O dia seguinte começou com uma claridade cruel. A luz atravessava as cortinas e desenhava linhas no chão, como se marcasse o espaço entre o antes e o depois. Eu não precisava mais de suposições, havia uma mensagem, um perfume, uma voz que o traía até quando dormia. E ainda assim, eu estava ali, preparando café, como se nada tivesse acontecido. Essa é a contradição dos que amam. A mente grita a verdade, mas o coração insiste na esperança. Ele desceu as escadas já vestido para o trabalho, ajeitando a gravata, e foi justamente aí que o destino, ou talvez o sarcasmo do universo, me entregou mais uma pista. O perfume, o mesmo de novo, lavanda e âmbar. Aproximei-me, sorrindo. Que cheiro bom! Novo perfume? Perguntei, fingindo leveza. Ele hesitou. Ah, deve ser do ambiente. Usei o desodorante de sempre. O tom rápido demais. A justificativa instantânea. Mentiras pequenas são sempre assim instantâneas, porque são treinadas. Senti a garganta secar. Estranho, parece o mesmo da Clara. Ele riu, mas os olhos não acompanharam o riso. Ah, é? Nem sei qual ela usa, mas eu sabia que sabia. Quando ele saiu, deixei o café intocado. Fui até o quarto, abri o guarda-roupa e ali, no canto, estava o terno que ele usara 2 dias antes. Peguei a gravata, levei-a ao rosto e o perfume dela ainda estava ali, nítido, como uma assinatura invisível. Era quase poético o corpo dele carregando o rastro dela como se fosse parte dele. Sentei na cama, a gravata entre as mãos. Meu coração batia devagar, pesado. Não chorei. As lágrimas pareciam inúteis diante da lucidez que se instalava. Na psicologia, existe algo chamado síndrome da evidência parcial. Quando alguém sabe a verdade, mas ainda busca a prova que confirme o que já sente. Eu estava presa exatamente aí, entre o saber e o precisar confirmar. Peguei o celular e escrevi uma mensagem para ela. Oi, Clara. Está livre hoje à tarde? Precisamos conversar. A resposta veio rápido. Claro, amiga. Está tudo bem? Está. Só quero esclarecer umas coisas. Ela mandou um emoji de coração. Eu quase ri da ironia. Passei o resto da manhã sem conseguir fazer nada. Cada som da casa, o vento nas janelas, o relógio marcando as horas parecia ampliar o silêncio dentro de mim. Eu estava prestes a ouvir uma verdade, e não sabia se queria escutá-la. Às 3 da tarde, ela chegou. Bateu a porta com aquele mesmo sorriso solar de sempre, o mesmo brilho nos olhos que um dia me encantou. Que bom te ver, disse, entrando. Também respondi, tentando manter a voz firme. Fiz café. Sentamos à mesa, a mesma mesa onde, há alguns dias, eu ouvi o nome dela ser sussurrado no escuro da madrugada. Agora, era a própria dona do nome quem estava ali, em carne e osso, diante de mim. Ficamos alguns minutos em conversa leve. Ela falava sobre trabalho, sobre o calor, sobre trivialidades, até que perguntei, com voz calma. Clara, posso te fazer uma pergunta um pouco delicada? Ela franziu o senho, preocupada. Claro, o que foi?
Você e o Daniel já tiveram alguma coisa? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ela ficou imóvel. O tempo pareceu parar, como se o próprio ar esperasse a resposta. O quê? Disse ela, depois de alguns segundos. Claro que não. Como pode pensar isso? Mas os olhos dela vacilaram. Um movimento mínimo, o suficiente. Os olhos sempre sabem mais do que a boca. Eu encontrei uma mensagem, Clara. E o perfume dele é o seu. Ela empalideceu. O silêncio voltou. E então, como se algo dentro dela cedesse, respirou fundo e abaixou o olhar. Foi há muito tempo, disse. Enfim, antes de vocês se casarem, a gente se envolveu. Mas acabou, juro. As palavras dela caíram como pedras. Senti o chão desaparecer. Tudo o que eu temia estava ali, materializado em som e respiração. Ela continuou. Ele disse que nunca contou porque não queria te perder. Disse que o passado não mudaria o que vocês construíram. A honestidade tardia é uma crueldade disfarçada de virtude. Eu não chorei. Não gritei. Apenas me levantei. Devagar. Olhei para ela e disse: Você devia ter me contado. Eu tentei, ela murmurou. Mas ele pediu para eu não dizer. A raiva veio então, não por ela, nem por ele, mas por mim. Por ter acreditado que o amor bastava. Ela chorava agora, repetindo desculpas. Mas o perdão não nasce em minutos. Ele precisa de tempo, distância e silêncio. E naquele instante, eu só queria que ela fosse embora. Acompanhei-a até a porta. Antes de sair, ela me tocou o braço. Ele te ama. De verdade. Mesmo. Eu sei. Fechei a porta sem responder. Fiquei ali, de pé, encostada na madeira, o som do coração ecoando nos ouvidos. Na sala, o cheiro do café se misturava ao da lavanda. Era insuportável. Abri todas as janelas, e então, lentamente, comecei a retirar os objetos da casa que tinham o toque dela, o lenço, a moldura, o bilhete antigo. Cada item era um fragmento de uma história que nunca foi minha, mas que, de alguma forma, eu estava vivendo. Naquela noite, o Daniel voltou do trabalho e me encontrou sentada no sofá, cercada por silêncio e ar frio. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Sim, respondi, olhando nos olhos dele. Clara veio aqui. Ele congelou. E o que vi em seu rosto não foi surpresa. Foi alívio. Como se, finalmente, o peso do segredo tivesse se tornado leve demais para carregar sozinho. Ele não disse nada por alguns segundos, apenas ficou ali, parado, me olhando, como se buscasse nas minhas feições o quanto eu já sabia. E quando percebeu que não havia mais espaço para disfarces, soltou o ar, sentando-se diante de mim, os cotovelos apoiados nos joelhos. Então ela contou, murmurou. Não havia raiva na minha voz quando respondi. Só cansaço. Contou o suficiente. Ele passou as mãos no rosto, o gesto típico de quem tenta reorganizar a própria culpa. Eu devia ter dito antes, devia. Mas eu achei que tinha acabado. Essa frase, eu achei que tinha acabado, parecia ecoar em todas as paredes. Não era apenas sobre ela, era sobre tudo. Sobre o amor, sobre a confiança, sobre nós. Quando foi? Perguntei, tentando manter o controle. Pouco antes de te conhecer, disse ele, a voz quase um sussurro. A gente se envolveu por uns meses. Não era sério. Ela terminou. E quando te conheci, eu quis começar do zero. Começar do zero. As pessoas dizem isso como se fosse possível apagar o passado. Mas o zero não existe em histórias humanas. Ele é sempre o resultado de algo anterior. E por que esconder? Perguntei. Ela era minha melhor amiga. Você achou que isso nunca viria à tona? Eu achei que seria cruel demais contar. Cruel demais contar. Como se a omissão fosse gentileza. Ficamos em silêncio por um tempo. Eu o olhava, tentando reconhecer o homem que dormia ao meu lado todas as noites. Mas, quanto mais o observava, mais estranho ele me parecia, como se uma película fina tivesse se rompido, revelando uma pessoa que eu não conhecia por inteiro. Você ainda sente algo por ela? Perguntei. Ele hesitou. E esse meio segundo bastou para que eu soubesse a resposta, mesmo antes que ele dissesse. Não. Isso foi há anos. Mas o olhar dele vacilou, desviando-se para a janela. Um gesto ínfimo, suficiente para denunciar que havia, no mínimo, uma lembrança que não queria revisitar. Respirei fundo.
E o perfume, Daniel? Que perfume? O dela. Está nas suas roupas. Ele piscou, surpreso, ou fingindo surpresa. Eu não sei do que está falando. Lavanda e âmbar. Minha voz saiu firme. É o mesmo cheiro dela. Ele ficou em silêncio, e o silêncio confirmou o que as palavras negavam. Você a viu? Perguntei, encarando-o. Não respondeu, rápido demais. Quer dizer, encontrei por acaso outro dia, na rua. Foi coisa de segundos. Ela me cumprimentou, eu retribuí, e segui. As mentiras dele agora tinham formato, textura e cadência. E talvez o mais trágico fosse que ele realmente acreditava estar mentindo por amor. E foi antes ou depois de sussurrar o nome dela dormindo? Perguntei, com ironia calma. Ele levantou a cabeça, chocado. O quê? Você falou o nome dela enquanto dormia. Foi assim que tudo começou. A expressão dele mudou um misto de vergonha e espanto. Eu não sabia. Pois é. Fiquei de pé, o corpo sempre conta o que a boca tenta esconder. Ele se levantou também, tentando me tocar. Eu recuei. Não encosta. Por favor, me ouve. Já ouvi. Clara me contou. E agora você confirmou. Ele passou as mãos no cabelo, o olhar perdido. Eu nunca quis te machucar, mas machucou. E o pior é que ainda tenta justificar. A raiva veio, mas não era explosiva. Era fria, afiada, controlada. Você tinha duas chances de ser honesto. Uma comigo e outra com ela. Falhou nas duas. Ele ficou quieto, e o silêncio se espalhou pela sala como um gás invisível. Lembrei de uma frase de um livro antigo. A confiança é como um cristal, nunca se parte de uma vez. Ela trinca primeiro. As nossas rachaduras vinham de longe, percebi. E o que o sussurro revelou não foi o início da mentira, mas o fim da ilusão. Ele tentou se aproximar novamente. Eu te amo, você sabe disso. Amar não é suficiente quando o amor vem acompanhado de segredos. Sentei no sofá. Me responde uma coisa, Daniel. Ela sabia que você ia se casar comigo? Sabia. E mesmo assim, foi rápido. Ela terminou quando soube que eu queria algo sério com você. Então ela te libertou, não o contrário. Minha voz saiu dura, e você me prendeu num silêncio que nunca me pertenceu. Ele ficou de pé, imóvel, os ombros tensos. O que você quer que eu faça agora? Perguntou, quase num sussurro. Essa pergunta, o que você quer que eu faça, é a última trincheira de quem já perdeu tudo. Quero que me deixe respirar, respondi. Só isso. Ele assentiu devagar e foi para o quarto. Minutos depois, ouvi a mala sendo arrastada. Não o impedi. O som da porta se fechando atrás dele foi o som exato de algo se quebrando, não com barulho, mas com um estalo mudo, profundo, irreversível. Fiquei ali, sozinha, ouvindo o eco de tudo o que não foi dito. Na cozinha, o relógio marcava o tempo com crueldade matemática. Tic-tac, tic-tac. E pensei em algo que li certa vez num ensaio de filosofia moral. O perdão não é um gesto, é um processo de descompressão da alma. Mas eu ainda não estava pronta para perdoar. Eu só queria entender como o amor pode sobreviver depois de ouvir o nome de outra mulher na boca de quem você mais confia. O vento entrou pela janela aberta, levantando o lenço esquecido na cadeira. O cheiro de lavanda se misturou ao ar, e pela primeira vez não me fez chorar. Fechei os olhos e respirei fundo. O luto de um amor vivo é o mais silencioso de todos. Ele saiu com a mala, e a casa pareceu maior do que o necessário, como se os cômodos tivessem ganhado metros de silêncio. Caminhei sem destino entre sala e corredor, recolhendo o que tinha ficado espalhado, a gravata com cheiro de lavanda, o lenço esquecido, a moldura virada para baixo, e, no gesto simples de empilhar memórias sobre a mesa, um fio antigo puxou outro. A mente tem seus gatilhos, um cheiro, uma sombra, uma dobra de tecido. Foi assim que a lembrança veio inteira, sem pedir licença ao primeiro reencontro, anos atrás, quando a Clara reapareceu como quem volta de uma estação do tempo. Naquela época, nós já estávamos juntos havia pouco mais de um ano. Eu e a Clara, por nossa vez, tínhamos nos afastado não por briga, mas por um sumiço progressivo, desses que acontece quando novos trabalhos, novas cidades e novos silêncios se intercalam. A vida acontece, a gente dizia, e a vida,
obediente, aconteceu. Até que numa quinta-feira de outono, eu fui a uma abertura de galeria depois do expediente. O convite tinha chegado no e-mail do escritório. E eu aceitei sem grande expectativa. Paredes brancas, vinho barato, conversas ensaiadas. O que eu não esperava era vê-la ali, cruzando o salão com um vestido simples e um sorriso calmo, como se nenhum intervalo houvesse existido. Você, ela disse, abrindo os braços. E o abraço que recebemos do passado foi mais longo do que convinha. O mundo continuou, garrafas sendo abertas, risos, passos sobre o piso encerado. Mas para mim, tudo desacelerou num instante espesso. O sorriso dela, eu lembro, tinha a mesma delicadeza de sempre, só que havia uma dobra nova no canto da boca, um segredo guardado em músculo. Você sumiu, falei. Você também, ela respondeu. E nessa troca moraram anos de omissões. Ficamos lado a lado diante de uma fotografia enorme, uma estrada vazia sob céu de chumbo. A legenda falava sobre retorno. Eu a ouvi comentar que viagens nunca curam nada, só mudam o cenário da dor. Havia filosofia demais na frase para uma quinta-feira qualquer, e eu quis perguntar de onde vinha aquele cansaço bonito. Mas alguém nos interrompeu com um brinde improvisado. Ela ergueu o copo, sorriu, e por um segundo não olhou para mim. Olhou para algum ponto atrás, como quem checa se o passado ainda está ali. Estava. Depois do evento, caminhamos até a esquina. O vento trazia o cheiro de chuva misturado a folhas. Foi quando ela disse, sem me encarar: eu tenho pensado em você. A frase não foi uma seta, foi um círculo. Voltou até mim devagar, instalou-se. Respondi com uma banalidade qualquer sobre trabalho, como se a banalidade pudesse ser dique. Em seguida, ela perguntou do Daniel. Contei o básico, que estávamos bem, que ele era gentil. Ela assentiu, e o sorriso, outra vez, guardou coisas. Há um fato curioso sobre memória olfativa que li certa vez num artigo de neurociência. Os cheiros têm conexão direta com o sistema límbico. Olfativa que lhes sermados porque era um sistema límbico, por isso lembranças associadas a aromas são mais vívidas e persistentes do que as visuais. Alguns pesquisadores quantificam que a identificação de um odor pode evocar recordações com até 65% mais precisão do que uma imagem comum. Era lavanda no vento ou o meu corpo inventando trilhas? Não sei. Mas, ao me abraçar na despedida, reconheci aquele perfume que depois encontraria em gravatas e salas. O corpo sabe antes da mente, resta à mente aprender a traduzir. Nos meses que se seguiram àquele reencontro, Clara reapareceu aos poucos, mensagens ocasionais, convites modestos, fotografias enviadas sem legenda. Eu acolhi a volta com a alegria de quem acha que recupera uma parte perdida de si, sem notar que também acolhia o retorno de perguntas. O sorriso que esconde tanto quanto revela, como descrevi a mim mesma numa anotação, virou meu pequeno enigma portátil. Dizia para mim, ela está bem. E outra voz, por baixo, ela está frágil. Dizia, ela te ouviu. E outra voz, ela te estudou. Dizia, é só amizade. E outra voz, é quase. Relembro um dia específico. Estávamos num café antigo perto do centro, desses com espelhos manchados e piso xadrez, e um garçom deixou cair uma colher. O som metálico quicou pelo ambiente como uma pedrinha na água. Clara riu sem graça, comentou que, quando criança, tinha medo de talheres caindo à avó, dizia que significava visita inesperada. Quase ninguém sustenta superstições na idade adulta, mas eu registrei aquela como quem sublinha um parágrafo. Uma visita inesperada, pensei. Foi exatamente o que ela se tornara na minha vida. Se é verdade ou não que presságios domésticos anunciam destinos, permanece em debate acadêmico, os antropólogos que me perdoem. Mas o símbolo me serviu. Eu estava recebendo alguém sem ter preparado a casa. O Daniel, então, naquele trecho da lembrança, ainda era o homem que eu amava e em quem confiava. Quando mencionei casualmente que reencontrara a Clara, ele assentiu com naturalidade digna, perguntou como ela estava, sorriu ao ouvir que ela voltara a fotografar. Houve, no entanto, um detalhe mínimo. Ao ouvir o nome, ele ajeitou a manga da camisa com uma demora que não pertencia ao gesto. Um segundo a mais.
Hoje enxergo naqueles segundos um alfabeto inteiro. Eu poderia dizer que foi esse reencontro que acendeu o fósforo de tudo, mas seria trair a cronologia da vida. Fósforos às vezes se acendem muito antes da gente saber. O que posso afirmar é que, dali em diante, a presença dela passou a operar como uma luz oblíqua num quadro antigo. Não muda a tinta, muda o que vemos. Volto ao presente, a mala fechada, a porta que se fechou, o eco quieto. Coloco água para ferver e, enquanto o vapor sobe, deixo que o filme dos anos passe à galeria. A estrada cinza em fotografia, o café com piso xadrez, a colher no chão, a frase sobre viagens que não curam. Tudo isso cabe num punhado de cenas, mas sustenta uma biografia lateral, paralela à nossa. E o que há de mais perigoso numa biografia paralela é que ela às vezes corre ao lado por tanto tempo que a gente esquece qual é a via principal. Depois do chá, decido sair. Preciso ver o céu, mesmo que esteja nublado. No elevador, uma vizinha comenta a previsão do tempo frente fria chegando, máxima de 22 graus Celsius, e eu agradeço por tópicos neutros que ainda existem no mundo. Na portaria, um pacote me espera. É um catálogo de exposição que a Clara me enviou um mês antes, com dedicatória rápida, sem assinatura completa, apenas um C, sublinhado, folheio. Na página 47, lembro o número porque comento mentalmente que 47 é primo. Encontro a fotografia da estrada que vimos naquele primeiro reencontro. A legenda mudou. O retorno é um lugar que sabemos inventar. Fecho o livro com cuidado. A frase é bonita e, ao mesmo tempo, cruel. De volta à rua, caminho até a praça. Crianças correm atrás de pombos, um senhor joga milho, 2 adolescentes compartilham fones de ouvido. A vida, obediente, continua. Sento num banco e, pela primeira vez desde que ouvi o sussurro naquela madrugada, não tento montar a cronologia da culpa. Eu apenas deixo que as peças descansem. Há um ponto em que insistir fere. Lembro de ter lido que alguns terapeutas recomendam períodos de contenção, janelas, em que a gente decide conscientemente não cavar mais fundo. Não é negação, é uma pausa acordada. Talvez eu precise disso agora. Quando retorno para casa, a tarde já se inclinou. Na mesa, a pilha de objetos aguardando o destino. Abro a janela, para que o ar troque de lugar com o ar. Então vejo meu reflexo no vidro, e atrás dele, sobre o aparador, aquela fotografia nossa de anos, a mesma do aniversário, o mesmo espelho ao fundo. Pego a moldura e não a viro. Desta vez, falo com a imagem como quem fala com uma pessoa. Eu vi você reaparecer, e eu me perdi um pouco também. Mas eu estou aqui. No rodapé da moldura, encontro um bilhete que eu mesma colei, esquecida de mim, lembrar de respirar. Sorrio, desse jeito bobo que só aparece quando algo simples nos salva. Respiro. Talvez âncoras sejam exatamente isso, pequenos lembretes deixados em nós por versões anteriores de quem somos. Antes de anoitecer, envio uma mensagem curta ao Daniel. Hoje eu não quero falar. Amanhã, talvez. Ele responde com um entendo. E pela primeira vez, eu acredito que talvez entenda mesmo não o que eu sinto, mas o tipo de silêncio que escolhi. O reencontro inesperado de anos atrás me ensinou que nem toda volta pede festa. Algumas pedem apenas espaço entre as palavras. É esse espaço que agora abro, devagar, para ver se a casa essa por fora, e a que existe em mim, aprende a organizar de novo seus móveis. O tempo passou sem pressa, mas também sem gentileza. 3 dias se arrastaram como se cada hora precisasse ser atravessada com as mãos nuas. Daniel não voltou a ligar, e eu não procurei. O silêncio entre nós se transformou numa espécie de território neutro, o mesmo tipo de campo em que exércitos exaustos observam o inimigo de longe, sem forças para continuar lutando. Na manhã do 4º dia, recebi uma mensagem inesperada. Dele. Posso passar aí hoje à tarde? Precisamos conversar. Demorei quase 1 hora para responder. Venha. Durante aquele tempo de espera, o mundo pareceu se comprimir dentro da casa. A chaleira ferveu 3 vezes, e eu não percebi. Caminhei entre os cômodos como quem revisita uma cena de crime, tentando entender o que ainda restava e o que eu, de fato, queria salvar. A casa estava diferente sem ele. Os objetos tinham se reposicionado em algum nível invisível.
O quadro parecia mais torto, o sofá mais distante, até o som do relógio era mais nítido. É curioso como a ausência de alguém reorganiza a acústica do espaço. Às 4 da tarde, ouvi o motor do carro lá fora. Ele entrou devagar, sem o perfume habitual. Tinha o rosto cansado, os olhos fundos, carregava um envelope nas mãos. Eu não vim me justificar, disse ele, antes que eu pudesse abrir a boca. Vim te mostrar uma coisa. Colocou o envelope sobre a mesa e empurrou em minha direção. São cartas. Da Clara. Coisas antigas. Achei que você devia ver. Havia um tom quase cerimonioso no gesto, como quem entrega relíquias. Abri o envelope com cuidado. Dentro, 3 cartas, todas escritas à mão, datadas de mais de 10 anos atrás. O papel amarelado, a tinta azul já desbotando. A primeira começava com um Daniel. Sei que o que temos não tem nome. Li até o fim, sem reagir. Falava de encontros breves, de culpa, de uma espécie de amor que ela dizia ser fora do tempo. A segunda era mais confusa, quase um desabafo. Mencionava minha amizade, mencionava o medo de me perder. A terceira era curta. Ela é boa para você. Espero que a faça feliz. Não me procure. Fechei as cartas e as deixei sobre a mesa. Por um momento, o som do vento lá fora pareceu ser o único diálogo possível entre nós. Por que me mostrar isso agora? Perguntei. Porque você merece saber tudo. A voz dele saiu firme, mas havia fragilidade no olhar. Eu guardei isso por covardia, talvez por apego. Nunca mais a vi depois que comecei com você, mas nunca joguei fora as cartas. Então, guardou um pedaço dela dentro da nossa casa. Falei baixo, sem raiva. Dentro da nossa vida. Ele assentiu. Eu achei que o passado podia ficar trancado, mas percebi que ele vaza. Sempre vaza. Sentei-me devagar. E agora, Daniel? O que você quer? Ele respirou fundo. Eu quero que a gente encontre um jeito de recomeçar. Não quero perder você. Essa foi a primeira vez que ouvi um quero verdadeiro não como argumento, mas como confissão. E ainda assim, dentro de mim, a palavra soava oca. Você quer recomeçar, disse. Mas recomeçar onde? No mesmo lugar onde começou a mentira? Ele baixou a cabeça. Não sei. Só sei que sem você, tudo parece ruído. A frase ficou suspensa entre nós. Ruído. Era exatamente isso. O amor, agora, era feito de estática. Eu li uma vez comecei, sem saber por quê, que o som mais difícil de restaurar em uma gravação antiga é aquele que foi perdido por saturação. O excesso destrói mais do que a ausência. Acho que é isso que aconteceu com a gente. Saturamos de silêncio. Ele não respondeu. Ficou me olhando, e por um instante vi nos olhos dele não o homem que me enganou, mas o homem que talvez realmente tivesse tentado me amar do jeito que sabia, imperfeito, covarde, humano. Posso deixar as cartas com você? Perguntou. Pode. Ele se levantou, hesitou na porta. Eu não vou te pressionar. Mas, se algum dia quiser conversar, eu vou estar por perto. Assenti, sem prometer nada. Ele saiu. Esperei o som do motor sumir antes de tocar nas cartas outra vez. Passei os dedos sobre o papel, sentindo as rugas e a aspereza do tempo. Não chorei. Não conseguia. Em vez disso, abri uma gaveta e tirei o diário que mantinha escondido desde o começo da crise. Abri numa página em branco e escrevi: a verdade, quando chega atrasada, não cura, apenas confirma o que já está morto. Fechei o diário, respirei fundo e percebi que algo dentro de mim finalmente havia se movido. Não era perdão, mas também não era raiva. Era só o reconhecimento de que o amor pode continuar existindo, mesmo quando já não cabe mais. Mais tarde, ao anoitecer, decidi sair. Caminhei até o jardim. A lua estava alta, pálida, quase triste. No chão, encontrei uma flor caída lavanda. Peguei-a entre os dedos e ri sozinha. O universo às vezes tem um senso de humor sutil. Levei a flor até a mesa e a coloquei sobre as cartas. Talvez, pensei, esse fosse o fim simbólico que faltava. O cheiro que um dia significou traição, agora sendo apenas o perfume de uma flor murcha. E pela primeira vez, o nome dela não doeu. Apenas existiu, como parte de uma história que, enfim,
Podia descansar. No dia seguinte, o sol nasceu com uma claridade suave, dessas que não ferem os olhos, apenas convidam o corpo a existir de novo. Acordei mais cedo do que o habitual, talvez porque o sono, finalmente, tivesse me devolvido algum tipo de paz. As cartas ainda estavam sobre a mesa, alinhadas como provas de um julgamento encerrado. Por um instante, pensei em queimá-las. Mas logo percebi que isso seria apenas um gesto teatral. O fogo não apaga a memória, só muda a cor da cinza. Peguei o envelope e subi até o sótão. Era um espaço esquecido da casa, cheio de caixas antigas, malas vazias e cheiros de tempo. Abri uma delas, a que guardava lembranças de infância, e entre brinquedos e álbuns encontrei algo que não via há anos, uma pequena caixa de madeira com fecho de bronze. Era da minha mãe. Dentro dela havia cartas dela para meu pai, escritas durante os primeiros anos do casamento. Decidi abrir uma, movida por uma curiosidade mansa, e o que li me fez parar de respirar por um instante. Quando o amor é ferido, não é o perdão que o salva, e sim o olhar que ainda busca o outro, mesmo sabendo do que já aconteceu. As palavras pareciam me alcançar do passado, como se ela as tivesse escrito para mim. Senti uma onda de ternura e tristeza. Fechei a caixa, coloquei o envelope de Daniel e Clara ali dentro, e fechei o fecho com cuidado. Não era destruição, era arquivamento, uma forma simbólica de dizer: eu vi, eu entendi. Agora, fica aí, no lugar que te cabe. Enquanto descia as escadas, ouvi o telefone tocar. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? É a Clara. O coração disparou por reflexo. A voz dela soava diferente sem o tom ensaiado, sem o sorriso embutido. Ela começou, e hesitou. Eu estou indo embora da cidade. Fiquei em silêncio. Preciso recomeçar, ela disse. Não quero que pense que estou fugindo. Só não dá mais para ficar aqui. Não havia raiva na voz dela, apenas exaustão, e, estranhamente, senti compaixão. Eu entendo, respondi. Espero que um dia você consiga me perdoar. A palavra perdoar me pareceu grande demais para caber na garganta, mas, pela primeira vez, não doeu ouvi-la. Um dia, disse apenas. Um dia, talvez. Ela respirou fundo, como quem solta o último nó, e desligou. Fiquei com o telefone nas mãos por um tempo, olhando para o nada. O som da ligação encerrada parecia o ponto final que a história precisava. No fim da tarde, decidi caminhar até o parque. As folhas de outono formavam tapetes dourados sob os pés, e o vento tinha um cheiro limpo, quase novo. Sentei no banco em que costumava esperar Daniel nas tardes de domingo. Fechei os olhos, ouvindo as conversas ao redor, crianças, risos, o som distante de um cachorro correndo atrás de uma bola. O mundo parecia intacto, como se nada tivesse acontecido. E, de certa forma, era verdade. Fora da minha dor, o mundo nunca deixou de girar. Essa constatação, paradoxalmente, me trouxe consolo. A dor é pessoal, mas a vida é coletiva, e às vezes, lembrar disso é o primeiro passo para seguir em frente. Quando voltei para casa, o céu já se tingia de roxo. Abri o armário, tirei o álbum de fotos e folheei até aquela imagem, a mesma do aniversário dos meus pais, que tantas vezes me feriu. Mas agora, algo nela parecia diferente. Os sorrisos, antes falsos, já não me provocavam raiva. Talvez porque eu finalmente tivesse parado de procurar mentiras, onde só havia lembranças. Coloquei o álbum de volta na prateleira e acendi uma vela pequena na mesa. Não por religião, mas por ritual. O fogo tremulava, frágil e bonito, e eu pensei em como as coisas queimam devagar quando ainda há oxigênio. Eu tinha oxigênio de novo. Peguei o diário e escrevi. Hoje, pela primeira vez, o nome dela não ecoou dentro de mim, só passou, como vento por uma janela aberta. Fechei o caderno. Na estante, percebi algo que nunca tinha notado antes. Uma pequena caixa com fitas antigas de vídeo, registros de viagens, festas, aniversários. Peguei uma delas e coloquei no aparelho, curiosa para rever um tempo em que tudo parecia mais simples. A imagem tremida mostrou nós três, eu, Daniel e Clara, dançando desajeitados numa sala cheia de balões. A câmera balançava, ríamos alto, alguém derrubava uma taça. Havia ali uma felicidade crua, sem filtro, sem medo,
e foi impossível não sorrir. Talvez, pensei, as pessoas não sejam definidas apenas pelos erros que cometem, mas também pelas versões que já foram e por quem as amou nessas versões. Desliguei a TV. O reflexo da tela apagada me devolveu uma mulher diferente. Ainda ferida, sim, mas inteira na ferida. E de alguma forma, isso bastava. A noite chegou lenta. O vento carregou o cheiro da vela acesa, e o som do relógio voltou a marcar o tempo sem pressa. Eu deixei que marcasse, porque, afinal, o tempo é o único capaz de transformar um nome em lembrança e uma lembrança em paz. As manhãs voltaram a ter som de chaleira e cheiro de pão, mas havia algo novo no ar, uma espécie de serenidade construída sobre os escombros. O amor, eu percebia agora, não some de um dia para o outro. Ele se transforma, migra, se aloja em cantos menos visíveis do peito. E de alguma forma, eu ainda conseguia respirar dentro dele. No 7º dia desde a visita de Daniel, o telefone tocou novamente. Era ele. "Posso passar aí?" perguntou, a voz calma, sem urgência. Pensei por um instante e respondi: "Pode." Ele chegou com um semblante diferente. O rosto cansado tinha cedido lugar a um olhar firme, como o de quem ensaiou as palavras que viria dizer. Trazia um envelope novo, mais fino que o anterior. Eu prometi a mim mesmo que não voltaria com desculpas. Começou. Voltei para contar o que ficou faltando. Assenti em silêncio. Ele abriu o envelope e tirou uma folha dobrada. Era uma carta escrita por ele, mas endereçada a mim. "Se quiser, eu leio", disse. "Leia." A voz dele tremia no início, mas logo encontrou um ritmo sereno. "Eu menti quando disse que tudo tinha acabado antes de você. A verdade é que eu ainda não sabia o que significava acabar. Clara não era o passado, nem o presente era apenas um eco. Eu guardei o som desse eco tempo demais. Quando te conheci, pensei que o amor novo calaria o velho, mas percebi que amor não é substituição, é sobre permanência e escolha. E eu escolhi você, só que tarde demais para que parecesse verdadeiro." Ele parou, respirou fundo e continuou. "O que eu sinto por você é o único ponto fixo que resta depois de tudo. Se me odiar for o que te mantém de pé, aceite meu ódio também. Ele ainda é amor, só que cansado." Quando terminou, ficou me observando, como se esperasse um veredito. Demorei alguns segundos antes de dizer: "Essa carta não muda o que aconteceu. Eu sei." Mas precisava ser dita. O relógio na parede marcou cada segundo do nosso silêncio. Pensei em como, no fundo, toda história de amor é também uma tentativa de narrar o irreparável. Olhei para ele, e pela primeira vez, senti uma compaixão limpa, sem raiva. "Você ainda a ama?" perguntei. "Não. E é justamente por isso que dói." Ele baixou o olhar. "Dói porque eu não sei onde guardar a culpa." Houve algo profundamente humano nessa frase. E, de repente, percebi que o perdão não nasce da vontade de perdoar, ele começa quando a dor do outro já não alimenta a nossa. "Eu não te odeio", Daniel disse, enfim, "mas também não te reconheço mais." Ele assentiu, resignado. "Talvez o que nos resta seja respeitar o que morreu." Talvez, concordei. Ficamos ali por longos minutos, em silêncio. A luz da tarde entrava pela janela, dividindo o chão em faixas douradas. Ele levantou-se devagar, sem urgência, e olhou ao redor como quem se despede não da casa, mas do tempo vivido nela. "Cuida de você", disse, antes de sair. A porta se fechou com um som leve, quase gentil, e o vazio que ficou não era mais dor, era espaço. Sentei no sofá e fiquei olhando o ponto onde ele estivera há poucos instantes. Ali, entre a ausência e a lembrança, senti o corpo relaxar pela primeira vez em muito tempo. Peguei o diário. Hoje entendi o que os estudiosos chamam de resíduo emocional. Não é apego, é só o que sobra quando o amor evapora devagar. E talvez o que resta seja isso mesmo, umidade, não tempestade. Fechei o diário e, pela primeira vez, desejei sorte a ele em silêncio. Talvez o amor verdadeiro não seja o que dura, mas o que liberta sem desejar retorno. À noite, o vento soprou com força. As janelas bateram, e o som trouxe uma lembrança antiga, nós dois, rindo, tentando fechar a mesma janela numa noite de chuva. Senti um nó na garganta, mas também um sorriso pequeno, involuntário. A nostalgia, percebi, não é inimiga da cura.
É apenas a prova de que ainda conseguimos lembrar sem sangrar. Peguei um cobertor, sentei no chão e deixei o vento entrar um pouco mais. Era frio, mas limpo. E naquele frio havia um convite. Continuar. O amor, aprendi, não é uma casa em ruínas, é o chão que sobra depois que a casa cai. E, sobre esse chão, talvez eu pudesse construir algo novo. Choveu durante toda a madrugada. O som da chuva sempre teve em mim um efeito quase hipnótico. É como se cada gota viesse lembrar que há beleza no que cai, e mesmo assim, segue existindo. Quando acordei, a cidade ainda estava cinzenta e úmida, o tipo de manhã em que tudo parece suspenso. Fiz café e fiquei parada diante da janela, observando os telhados molhados, as poças refletindo o céu, e pensei em como, aos poucos, as ausências começam a se organizar em lugares fixos dentro de nós. A semana seguiu em ritmo estranho. Eu trabalhava, respondia mensagens, cumprimentava vizinhos. A vida retomava seu disfarce de normalidade. Mas por dentro, havia uma quietude nova. Não era mais aquela calma tensa de quem reprime. Era um tipo de paz que só vem depois da exaustão. Numa quinta-feira à tarde, precisei ir até o interior visitar minha tia, que passara por uma cirurgia. A viagem de carro levou quase 3 horas, e a estrada parecia interminável. A chuva fina acompanhava o percurso, riscando o vidro como se escrevesse algo que eu deveria decifrar. A certa altura, o rádio captou uma estação distante, e uma voz falava sobre lugares de memória, o conceito francês de que certos espaços guardam mais do que lembranças, guardam identidades. Senti que aquele carro era um desses lugares. E dentro dele, minha antiga vida ainda viajava comigo, invisível no banco de trás. Cheguei ao hospital perto do anoitecer. O corredor tinha o cheiro agridoce de desinfetante e flores murchas. Minha tia, sempre lúcida, segurou minha mão e disse: "Você está com um olhar diferente. Está mais leve." Sorri. Talvez. Às vezes, o que a gente chama de perdoar é só o corpo desistindo de lutar contra o passado, murmurou, fechando os olhos. As palavras dela me atravessaram. Fiquei sentada ali, observando os monitores piscando ritmicamente. Pensei em Daniel, em Clara, em mim. Percebi que sim, o corpo estava cansado, mas de um cansaço bom, aquele que vem depois de carregar algo pesado por tempo demais e finalmente soltar. No caminho de volta, a noite já tinha tomado conta da estrada. As luzes dos postes formavam uma linha contínua, como se guiassem meus pensamentos. Em certo ponto, parei o carro num mirante. Lá embaixo, as luzes da cidade tremeluziam refletidas na superfície molhada do rio. E ali, sozinha, sussurrei o nome dela. Não com raiva, não com dor, apenas como quem devolve algo ao vento. Clara. A palavra saiu leve. E por algum motivo, isso me fez rir. Foi nesse instante que notei o colar. Estava dentro do porta-luvas, esquecido entre papéis. Um pingente pequeno, em forma de gota, com uma pedra azul clara no centro. Reconheci de imediato, era o colar que ela usava sempre, o mesmo da foto antiga, o mesmo que certa vez elogiara dizendo que tinha sorte. O coração acelerou. Peguei o colar entre os dedos, examinando-o sob a luz fraca do painel. Como aquilo havia parado ali? Por um momento, pensei em coincidência. Mas o destino, às vezes, gosta de deixar rastros minúsculos, como se testasse a resistência da nossa sanidade. Passei o dedo pela pedra fria, lisa, e senti uma lembrança surgir, a viagem que fizéramos 1 ano antes de tudo ruir. Lembrei-me dela ajudando a escolher um presente de aniversário para ele, insistindo que um acessório simples, algo pessoal, de uso diário, seria o ideal. Ele acabara comprando um relógio. Mas e o colar? Voltei para casa com o objeto no bolso. A chuva parou no meio do caminho, e o céu começou a clarear timidamente. Ao chegar, deixei o colar sobre a mesa e sentei em frente a ele como quem encara um testemunho. Talvez tivesse caído de uma caixa antiga, ou talvez ele o tivesse guardado ou trazido sem perceber. O mistério não me perturbava mais. O que importava era o que aquele pequeno objeto representava. A materialidade de algo que até então era apenas memória e palavras. No dia seguinte, decidi entregar o colar a quem de direito. Procurei o contato de Clara no telefone.
O número ainda estava salvo, embora eu tivesse prometido a mim mesma apagá-lo. Enviei uma mensagem curta. Encontrei algo que é seu. Ela respondeu pouco depois. Pode deixar na portaria do meu antigo prédio. Um amigo vai pegar. E foi o que fiz. Coloquei o colar dentro de uma pequena caixa, junto com um bilhete. Algumas coisas pertencem a quem as perdeu, não a quem as encontra. Deixei a caixa com o porteiro e fui embora sem olhar para trás. De volta à casa, senti um alívio silencioso. Era como se um ciclo, desses que se fecham por si só, tivesse encontrado o seu ponto final. À noite, sonhei com uma estrada longa e um rio correndo ao lado. No sonho, eu caminhava descalça e carregava algo leve nas mãos, talvez uma lembrança, talvez apenas o vento. Ao acordar, a claridade entrava suave pelas frestas, e pela primeira vez, desde que tudo começou, não senti medo do futuro. O sábado amanheceu com uma luz calma, de céu lavado. Abri as janelas, respirei o ar fresco e tive a estranha sensação de estar voltando para o próprio corpo depois de um longo exílio. O silêncio da casa, antes um castigo, agora parecia um abrigo. Enquanto preparava café, ouvi o tilintar de algo caindo dentro da gaveta. Era uma caixinha antiga, de veludo azul marinho. Abri e lá estava o colar, o mesmo. Por um segundo, achei que minha mente estivesse pregando peças. Eu o tinha devolvido, tinha certeza. Lembrei do porteiro, do bilhete, da caixa entregue, mas ele estava ali, diante de mim, reluzindo sob a luz da manhã. Senti o estômago se contrair. Peguei o colar entre os dedos, olhei bem de perto. A pedra azul refletia fragmentos de sol. Era idêntico ao outro, mas havia um detalhe diferente. Uma gravação minúscula no verso do pingente. As iniciais D, C, Daniel e Clara. Meu coração acelerou. Mas junto ao choque veio uma lucidez estranha, quase científica. Se havia duas peças iguais, talvez o colar que eu devolvera não fosse o único. Talvez ela tivesse dado um a ele e o outro ficara comigo sem eu saber. Um símbolo duplo, como se ambos tivessem carregado a mesma lembrança em direções opostas. Coloquei o colar sobre a mesa e fiquei observando. Às vezes, o destino gosta de nos testar com pequenas coincidências não para nos ferir, mas para perguntar se ainda doem. E, curiosamente, não doeu. Peguei o diário e escrevi. Os vestígios continuam aparecendo, mas já não são fantasmas, são só ecos. E o eco, por mais que repita, sempre chega mais fraco. Guardei o colar em uma caixa, sem raiva, sem pressa. E então, o telefone vibrou. Era Daniel. Preciso te entregar algo, é importante. Respirei fundo antes de responder. Pode vir. 1 hora depois, ele chegou. Trazia uma pasta preta nas mãos e um olhar que misturava ansiedade e resignação. Achei que você não quisesse mais me ver, disse. Também achei. Sorri de leve. Mas parece que o universo não nos dá muita escolha. Ele se sentou. Encontrei isso nos meus arquivos antigos. É o contrato da galeria onde conhecemos a Clara. Ela tinha guardado uma carta lá, endereçada a mim, mas nunca chegou a me entregar. Peguei o envelope. A caligrafia era a dela. Abri devagar. Daniel, se um dia eu desaparecer de vez, é porque decidi deixar o que sobrou de nós no passado. Você merece o amor que não precise se esconder. E se ela te amar, como eu vi que ama, espero que não cometa o mesmo erro que eu. Guardar silêncio demais. Dobrei o papel, devolvi o envelope a ele e disse. Ela tinha razão. Ele assentiu. Eu sei. Fez uma pausa. Às vezes penso que o silêncio é o que mais destrói. Não. Olhei pela janela, para a luz se espalhando na parede. O que destrói é achar que ele vai proteger alguém. Ficamos um tempo sem falar. O vento entrava pelas cortinas e a casa parecia respirar conosco. Foi então que vi o colar sobre a mesa. Daniel também o notou. Você ainda tem isso? Perguntou surpreso. Achei hoje. Pensei que o outro era o único. Ele passou a mão pelo rosto, como quem reconhece um fantasma antigo. Eu dei esse colar para ela. Um igual. Fiz sob encomenda, há muito tempo. Ela insistiu que eu ficasse com o segundo. Disse que era para lembrarmos que histórias podem ter duas versões, mas o mesmo coração. As palavras dele ficaram pairando no ar.
O colar, o símbolo, o duplo, tudo fazia sentido. E de alguma forma soava menos como uma ferida e mais como uma lição. Fique com ele, disse ele, por fim. Acho que agora pertence a você. Peguei o colar. O metal estava frio, mas leve. Eu não preciso de lembranças para continuar, respondi. Mas obrigada. Ele sorriu com tristeza. Mesmo assim, quero que tenha. Antes de sair, ele me olhou com uma doçura que eu não esperava mais ver. Você sempre foi a parte mais verdadeira da minha vida, disse. Eu só demorei para entender. Não respondi. Às vezes, o silêncio é a única resposta que cabe quando as palavras já foram usadas demais. Quando ele se foi, o entardecer começava a descer pelas janelas. Fiquei sozinha, o colar na palma da mão, e percebi algo simples. Eu não precisava perdoar ninguém para estar em paz. O perdão é só um nome bonito para aquilo que o tempo faz por nós quando deixamos de lutar. Coloquei o colar em volta do pescoço. A pedra tocou minha pele, fria, como uma lembrança domesticada, e naquele instante algo se encaixou não na história, mas em mim. Aquela joia, que já fora símbolo de engano, agora era só isso. Uma pedra azul, uma corrente leve, um vestígio neutro de um amor que existiu. E pela primeira vez, senti gratidão pelo que passou. Há uma frase antiga que me veio à mente naquele momento. A verdade não cura, mas ensina a andar sem muletas. E era isso que eu estava fazendo. Andando de novo, sozinha, mas sem tropeçar em lembranças. Quando a noite caiu, fechei as cortinas, preparei um chá e escrevi no diário. Hoje encontrei o centro do silêncio. Ele não é vazio, é espaço. Apaguei a luz e deixei o colar brilhar sob a penumbra. Era só um ponto azul no escuro, mas era meu. Aquela noite teve algo de diferente não pela ausência dele, mas pela presença de mim mesma. Dormi profundamente, sem sonhos, e quando acordei, havia uma leveza nova na casa. As paredes pareciam respirar junto comigo. O ar não pesava mais. O dia começou como qualquer outro, mas dentro de mim, tudo era novo. Tomei café sem pressa, ouvi o som dos pássaros e me surpreendi ao perceber que não pensava em Daniel nem em Clara. Pensei apenas em como o sol batia na borda da xícara e criava um reflexo dourado. Foi nesse instante que percebi o quanto o corpo se acostuma à dor e depois ao alívio. Peguei o colar e o olhei de novo. Sob a luz da manhã, a pedra azul parecia ter outro tom mais claro, mais vivo. Havia algo simbólico nisso. O mesmo objeto que antes me pesava no peito, agora parecia apenas uma lembrança convertida em beleza. Foi então que o telefone tocou. Era um número de hospital. O coração acelerou. Atendi. Aqui é do Hospital Santa Beatriz. A senhora é parente do Sr. Daniel Carvalho? O ar fugiu por um instante. Sim, sou esposa. Quer dizer, fui. O que aconteceu? A voz do outro lado era calma, treinada, mas mesmo assim senti o impacto das palavras. Ele sofreu um acidente de carro hoje cedo. Está estável, mas pedimos que venha ao hospital. Por alguns segundos, o chão pareceu dissolver sob meus pés. Eu tinha aprendido a conviver com o passado, mas o presente, de repente, me chamava de volta. O caminho até o hospital foi silencioso. Cada farol, cada ruído do motor, cada rosto na rua parecia parte de um mundo que eu observava de fora. A chuva voltara, fina, constante. Quando cheguei, o cheiro de éter e café frio me atingiu. Ele estava deitado, pálido, o braço enfaixado. Abriu os olhos quando me viu entrar. Eu sabia que você viria, disse, com um sorriso fraco. Não respondi. Sentei-me ao lado da cama. Ele tinha um arranhão no rosto e um corte no lábio, nada grave, mas o susto estampava em cada respiração. Foi feio? Perguntei. Um carro atravessou o sinal. Acho que dei sorte. Sorte. A palavra pareceu enorme ali, entre nós. O destino tem dessas ironias. Nos coloca frente a frente quando achamos que tudo já foi dito. Ficamos em silêncio por um tempo. O monitor apitava num ritmo quase reconfortante. Então ele falou. Quando o carro girou, eu só consegui pensar em você. Em tudo que deixei sem conserto. Olhei para ele, tentando decifrar se aquelas palavras vinham da culpa ou da verdade. Mas dessa vez não importava. Você vai ficar bem, disse. E isso é o que importa agora. Ele fechou os olhos, talvez em alívio,
talvez em cansaço, e naquele instante eu percebi que ainda havia um tipo de amor ali, não o amor que quer, que espera, que exige, mas o amor que apenas deseja que o outro continue existindo. Horas depois, a médica entrou no quarto e explicou que ele ficaria internado por observação, mas estava fora de perigo. Saí para tomar ar. O corredor era longo, frio, cheio de passos e ecos. Encostei na parede e respirei fundo. Enquanto esperava o elevador, ouvi um choro discreto vindo de um dos quartos. Era uma mulher mais velha, sozinha, segurando a mão de alguém que parecia dormir. Aquela imagem me atravessou. Pensei em quantas histórias terminam sem que o amor tenha tempo de se ajustar, de se refazer, de se explicar. Pensei em nós dois. Na cafeteria do hospital, pedi um chá e me sentei perto da janela. Do lado de fora, o céu clareava. Peguei o diário da bolsa e escrevi. O perdão, talvez, não seja dizer, está tudo bem. É estar presente, mesmo quando já não há nada a recuperar. Fiquei ali por horas. Quando voltei ao quarto, ele dormia. Havia uma serenidade no rosto dele que eu não via há muito tempo. Peguei o colar e o tirei do pescoço. Coloquei-o sobre a mesa de cabeceira, ao lado do leito. Talvez ele nunca percebesse. Talvez notasse ao acordar. Mas eu sabia o que aquilo significava. Era a devolução de um peso que já não me cabia. A pedra azul reluzia sob a luz branca do hospital, fria, quase etérea. E naquele instante compreendi que o amor não morre, ele apenas muda de morada. Olhei para ele uma última vez antes de sair. Na manhã seguinte, o hospital parecia outro mais leve, como se a noite tivesse levado embora parte da tensão acumulada. Quando entrei no quarto, Daniel já estava acordado, sentado na cama, tomando café com leite. Tinha um curativo na testa e o olhar de quem acabara de atravessar um deserto. Você voltou, disse, surpreso, como quem não esperava. Prometi a mim mesma que viria, respondi. Ele sorriu, fraco. O colar, eu vi. Tocou de leve a mesinha ao lado. Por que deixou aqui? Porque não é mais meu. Falei calma, sem dramatização. Pertence à história que ficou para trás. Ele ficou em silêncio, olhando para o objeto. O pingente azul refletia a luz fria da janela. É bonito, murmurou. Respondi. Mas o que é bonito nem sempre precisa ser guardado. Sentou-se melhor, respirou fundo. Eu pensei muito essa noite, disse. No que aconteceu, no que eu fiz, no que sobrou. Assenti, deixando-o falar. Você tinha razão, continuou. O silêncio não protege. Eu achava que esconder as coisas era uma forma de te preservar, de evitar dor. Mas só adiei o inevitável. A verdade chega, cedo ou tarde, murmurei. E quando chega, já é tarde demais para remendar. Eu sei. A voz dele falhou, mas quero que saiba que não foi por falta de amor. Ficamos em silêncio. Ele olhou para mim com uma expressão que misturava culpa e gratidão. Um olhar de quem entende que a pessoa à frente não é mais a mesma, mas ainda assim a reconhece como parte de algo maior. Você vai receber alta hoje? Perguntei. Sim, os exames estão bons. Que bom. Por um momento pensei em oferecer carona, mas percebi que o gesto seria cruel. O amor, quando termina, precisa de distância para continuar sendo digno. Levantei-me. Cuide-se, Daniel. Você também. Peguei minha bolsa e fui em direção à porta. Antes de sair, ele me chamou. Espera. Virei-me. Diga. Só quero agradecer. Por ter vindo, por não ter virado as costas. Mesmo depois de tudo. Eu não fiz por você, respondi. Fiz por mim. Ele assentiu. E por um segundo, vi algo brilhar nos olhos dele, talvez arrependimento, talvez alívio. Saí do quarto sem olhar para trás. No estacionamento, o sol já despontava entre nuvens. Sentei no carro e deixei que a luz me alcançasse. A sensação era quase física, como se o corpo inteiro respirasse o primeiro ar novo depois de anos subterrâneos. Enquanto dirigia de volta para casa, percebi como a estrada parecia familiar e, ao mesmo tempo, completamente nova. A mesma que um dia levei repleta de dúvidas, agora me recebia em silêncio, sem interrogações. Cada curva, cada placa, cada árvore parecia me dizer: você sobreviveu. Em casa, abri todas as janelas. O ar entrou em corrente, espalhando o cheiro de chuva seca e sol fresco. Lavei as xícaras,
Limpei o tampo da mesa, retirei o lenço antigo da cadeira, aquele que guardava o perfume dela, e joguei no cesto de doações. No fim da tarde, fui até o jardim. As lavandas, resistentes, ainda floresciam. Cortei algumas e as coloquei num pequeno vaso sobre a mesa. Era curioso. Aquele cheiro, que um dia me causara náusea, agora trazia apenas tranquilidade. Talvez porque o cérebro, como dizem os neurocientistas, seja capaz de reprogramar associações, transformar dor em lembrança neutra, trauma em aprendizado. Sentei-me, observando as flores balançando levemente com o vento. Peguei o diário e escrevi: há dores que não desaparecem, mas perdem o direito de mandar em nós. O amor que me feriu foi o mesmo que me ensinou a ficar inteira. Perdoar é devolver o que já não precisa ser carregado. Fechei o diário e fiquei apenas olhando o céu mudar de cor. O azul se dissolvia em tons de laranja e violeta. Tudo parecia se alinhar, silenciosamente. Quando anoiteceu, acendi uma vela pequena e deixei sobre o parapeito. A chama tremulava, refletindo na janela o meu próprio rosto sereno, talvez um pouco cansado, mas real. Peguei o colar de volta, o mesmo que deixara no hospital. Daniel devia tê-lo colocado na minha bolsa antes que eu partisse. Sorri. Dessa vez, não me senti invadida. Talvez fosse o jeito dele de se despedir. Coloquei o colar sobre o vaso de lavandas, como se o deixasse ali para que o vento decidisse o destino. O metal brilhou sob a luz suave, e por um instante o azul da pedra se confundiu com o do céu noturno. Fechei os olhos. E percebi que, enfim, eu havia chegado ao fim do caminho, não ao fim da história, mas ao início de uma vida que podia, finalmente, seguir. O perdão não era impossível, apenas desnecessário, porque o que antes era ferida agora era apenas fato, e fatos, com o tempo, perdem a dor e ganham nome: lembrança. Os dias seguintes correram com a tranquilidade que sempre vem depois da tempestade, não uma paz triunfante, mas uma calma que aprende a existir dentro do comum. A casa, antes um espelho das minhas feridas, agora parecia um organismo em cura. O som do relógio voltava a me acalmar. O cheiro do café voltava a ser apenas cheiro, não lembrança. Comecei a preencher o tempo com pequenas rotinas, caminhadas matinais, um curso online sobre restauração de móveis antigos, ler antes de dormir. O vazio deixado pela ausência de Daniel não desaparecera, mas havia ganhado contorno, como uma cicatriz que o corpo aprende a tocar sem dor. Uma tarde, fui até a livraria do bairro. Enquanto procurava um romance, ouvi uma música suave tocando ao fundo La Vie en Rose, numa versão instrumental. Foi impossível não sorrir. Era a canção que tocara no nosso casamento. Por um instante, senti um aperto no peito. Mas ele durou pouco. A nostalgia, percebi, é uma forma discreta de gratidão. Comprei o livro e caminhei de volta para casa. No trajeto, reparei em algo curioso. Uma loja de antiguidades que eu nunca tinha notado antes. Na vitrine, entre relógios, molduras e porcelanas, havia uma pequena caixa de vidro com um bilhete escrito à mão: tudo o que um dia foi amado merece ser lembrado. Entrei. O dono era um senhor de olhos gentis e fala calma. Perguntei sobre a frase. Ele sorriu. Minha esposa escreveu, disse. Ela sempre dizia que os objetos guardam energia e que o amor, mesmo perdido, nunca se apaga, só muda de forma. Olhei ao redor. Havia algo sagrado naquele espaço. No balcão, um relicário dourado chamou minha atenção. Era simples, mas belo, com uma pedra azul no centro. Azul como o colar. Azul como o céu do dia em que deixei o hospital. Esse aqui, perguntei. É antigo? Século passado, respondeu ele. Mas foi restaurado. A pedra é original. Toquei o pingente. O frio do metal me atravessou de leve, e uma ideia me veio. Talvez eu pudesse transformar aquele objeto em um novo símbolo, não mais de perda, mas de renascimento. Comprei o relicário. Em casa, retirei o colar da mesa, o último vestígio do que foi. Coloquei-o dentro do relicário, fechei o fecho e o pendurei no espelho da sala. Ali, ele deixaria de ser memória e passaria a ser testemunha. Não do que me destruiu, mas do que sobrevivi. Naquela noite, escrevi no diário: há objetos que se tornam portos. O que antes me pesava, agora me ancora.
Hoje, o silêncio não dói, ele apenas respira. Fechei o caderno e sentei perto da janela. Lá fora, o vento trazia o cheiro de lavanda do jardim. As flores balançavam e o som das folhas lembrava uma respiração lenta, constante. Foi quando ouvi a campainha. Ao abrir a porta, encontrei uma carta deixada no chão. Nenhum remetente. O envelope, dobrado com cuidado, trazia apenas uma frase no verso: para que as coisas possam seguir seu curso. Abri. Era a letra de Daniel. Não voltei para te reabrir feridas. Só queria te contar que estou indo embora a outra cidade, outro trabalho, outra vida. Levo comigo o aprendizado que você me deu. O amor não é o que a gente sente, é o que a gente constrói com o que sobra. Obrigado por ter sido o melhor pedaço da minha história. Dobrei a carta devagar. Nenhuma lágrima veio. A dor já havia se transformado em respeito, e o respeito em distância. Saí até o jardim, ajoelhei-me diante das lavandas e enterrei a carta sob a terra úmida. Era o meu modo de devolver à terra tudo o que o tempo já havia reciclado dentro de mim. Quando me levantei, senti algo como um nó se desfazendo. Olhei para o céu. O entardecer tingia as nuvens de lilás e dourado, e nesse instante percebi algo que talvez fosse o ponto final da minha busca. O amor que eu procurava fora o tempo todo estava em mim, só que escondido sob camadas de medo, lealdade e culpa. Entrei em casa e acendi as luzes. A pedra azul do relicário brilhou sob o reflexo quente, como se guardasse um pequeno coração de luz. Peguei o diário novamente e escrevi: a viagem terminou. E eu continuo. O amor, quando aprende a perder, começa a entender o que é permanecer. Fechei o caderno. Sentei-me no sofá, com uma xícara de chá quente nas mãos, e deixei o mundo lá fora girar sozinho. Dessa vez, eu não precisava mais de respostas, porque, enfim, eu havia encontrado o que sempre busquei: o silêncio depois da verdade. Os meses seguintes deslizaram como páginas novas não em branco, mas limpas o suficiente para serem escritas sem medo. O cotidiano se recompôs devagar, como um corpo que aprende a andar depois de um ferimento. Havia dias de alegria genuína e outros de melancolia mansa, mas tudo agora era suportável. Comecei a trabalhar de casa em um pequeno projeto de design de interiores. Era algo que sempre quis fazer, mas nunca tivera coragem de tentar enquanto a vida girava em torno do nós. Redescobrir o eu era como reaprender a respirar. Certa manhã, ao reorganizar os objetos da sala, percebi que o reflexo no espelho não me assustava mais. Eu me via inteira, sem precisar explicar cicatrizes. O relicário com a pedra azul ainda pendia de um fio dourado, capturando a luz do sol que atravessava a cortina. Tornei o brilho parte da decoração, não um altar de lembranças. Com o tempo, comecei a reencontrar pessoas que tinha deixado de lado. Amigas antigas, vizinhos, até um primo distante. Descobri que o riso compartilhado tem o poder de reeducar o coração. Ele ensina o corpo a vibrar fora da dor. Numa dessas tardes, ao sair para comprar flores, encontrei Clara. Foi no cruzamento perto da praça, o mesmo caminho que eu costumava tomar para o trabalho. Ela estava de óculos escuros, vestida de maneira simples, com o cabelo preso. Quando me viu, parou. Por um segundo, o tempo voltou a se contrair, como se quisesse testar minha serenidade. Olá, disse ela, hesitante. Olá, Clara. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O semáforo mudava, os carros passavam, e nós ali, duas pessoas ligadas por uma história que já não doía. Eu não sabia se devia falar com você, ela disse, com a voz trêmula. Achei que talvez me odiasse para sempre. Já odiei, respondi, serena. Mas passou. Ela respirou fundo. Eu pensei em você muitas vezes. Quis pedir desculpas de novo, mas percebi que talvez fosse egoísmo meu. Não é mais necessário, falei. O tempo já respondeu por nós. Um silêncio breve nos envolveu. Ela mexeu na bolsa, tirou algo pequeno, uma fotografia antiga. Nós três, no jardim da minha casa, rindo de alguma piada esquecida. Encontrei isso outro dia, disse ela, estendendo-me. Achei que devia ficar com você. Peguei a foto. O papel já começava a desbotar nas bordas. Obrigada. Sorri de leve. Ela pertence a todos nós, de certo modo. Ela assentiu, e por um instante,
Notei lágrimas contidas nos olhos dela. Você parece bem, comentou. Estou. E era verdade. Fico feliz. Nos despedimos com um abraço curto, sincero, sem peso. O corpo dela tremia levemente, e o meu respondeu com um gesto automático de conforto, não como antes, não com raiva ou culpa, mas com algo simples: humanidade. Quando ela se afastou pela calçada, senti uma brisa suave passar por mim. A lavanda das lojas próximas se misturava ao cheiro de chuva distante. Pela primeira vez, o perfume não trouxe memórias, apenas a sensação de estar viva. Voltei para casa caminhando devagar. Cada passo parecia alinhar o presente com o futuro. No portão, o carteiro deixara um envelope pequeno. Era uma notificação bancária. A transferência do imóvel do Daniel finalmente havia sido concluída. Ele cumprira a promessa de deixar tudo resolvido antes de se mudar. Nenhuma mensagem anexada, apenas o fato seco, burocrático. E ainda assim, senti gratidão. O encerramento, às vezes, chega na forma de documento. Passei o resto da tarde cuidando do jardim. Enquanto aparava as flores, percebi que a lavanda estava mais alta do que nunca. As abelhas circulavam preguiçosas e o som era uma música tranquila, como um murmúrio de aprovação. Ao cair da noite, sentei-me na varanda com uma taça de vinho e o diário sobre os joelhos. O céu, tingido de tons violeta, refletia na pedra azul do relicário, criando um ponto de luz que parecia pulsar. Escrevi: hoje encontrei Clara. E, pela primeira vez, não me vi presa ao passado, mas grata a ele. Ela foi a prova viva de que a dor amadurece quando não encontra mais lugar para crescer. Fechei o diário e fiquei apenas observando a luz desaparecer. Senti que o ciclo de fato se fechava ali não com drama, mas com uma ternura quase impessoal. Percebi que nunca houve vilões, apenas pessoas tentando sobreviver aos próprios equívocos. A noite trouxe consigo o som distante de uma canção. Alguém, em alguma casa, tocava violão. Reconheci o acorde. Era La Vie en Rose novamente. Sorri. Naquele momento entendi. A vida não recomeça quando o passado desaparece, mas quando ele se torna leve o bastante para caber dentro de uma canção. O vento soprou, a chama da vela sobre a mesa vacilou e se firmou de novo. E eu, finalmente, me senti inteira dentro do próprio silêncio. No dia seguinte, acordei antes do sol. A luz ainda era apenas um indício no horizonte, uma promessa tímida de clareza. A casa estava silenciosa, envolta por aquele tipo de calma que antecede o movimento do mundo. Fiquei deitada por alguns minutos, ouvindo o som do meu próprio respirar. Já não era um som apressado. Era ritmo, era presença. Levantei, abri as janelas. O ar frio entrou, trazendo consigo o cheiro do jardim lavanda, terra úmida e alguma flor nova que eu ainda não tinha notado crescer. Amanhã tinha gosto de começo. Preparei café, e enquanto a chaleira chiava, percebi o reflexo do relicário pendurado no espelho. A pedra azul cintilava, tocada pelos primeiros raios de sol. Era um azul sereno, quase translúcido, o tipo de cor que já não pede nada, apenas existe. Peguei o diário uma última vez. As páginas estavam quase todas preenchidas, mas ainda havia espaço no final. Escrevi: o amor não é linha reta, é curva, é desvio, é retorno. Mas um dia, a estrada encontra o seu próprio fim. E quando isso acontece, a gente aprende a caminhar sem mapa. Fechei o caderno e o coloquei ao lado do vaso de lavandas. Olhei em volta. Cada canto da casa parecia ter recuperado sua função original. O sofá voltou a ser apenas lugar de descanso. A mesa, apenas mesa, e o quarto, apenas abrigo. O passado, agora, era só detalhe. Peguei a fotografia que Clara me entregara, nós três, sorrindo sob o sol de um tempo que já não doía. Coloquei-a dentro de um porta-retratos pequeno, ao lado de uma vela branca, não como lembrança triste, mas como testemunho. Afinal, a vida também é feita do que se perdeu. Saí para o jardim. As flores estavam abertas, inclinadas na direção do sol. O vento leve fazia a lavanda dançar. Toquei uma das hastes e senti o perfume se espalhar pelos dedos. Pensei em Daniel, em Clara, em mim. Nenhum deles era mais fantasma. Todos éramos parte de uma história que terminou e, paradoxalmente,
Me deu origem. Sentei na grama, e o tempo pareceu suspenso. O som dos pássaros misturava-se ao rumor distante da cidade despertando, e percebi o quanto era simples estar viva. O quanto a sobrevivência também pode ser bonita, quando já não se trata de luta, mas de aceitação. Fechei os olhos e deixei que o vento passasse pelos cabelos. Imaginei o colar, agora dentro do relicário, como uma semente. Talvez fosse isso que restava. Não o amor que dói, mas o amor que ensina. O amor que, ao invés de queimar, ilumina suavemente. E então pensei em tudo o que viera antes: o sussurro no meio da noite, a suspeita, a raiva, a dor, a revelação, o hospital, o adeus. Percebi que cada momento, por mais duro, tinha me empurrado para este instante, e que talvez o destino não seja cruel, ele apenas é paciente. Enquanto o sol subia, senti uma paz profunda me atravessar. Não era euforia, nem esquecimento. Era algo mais silencioso, mais digno. O entendimento de que nada precisa voltar para ter valido a pena. O amor que me destruiu foi também o que me transformou. E isso, eu soube ali, era o verdadeiro perdão. Entrei em casa e fechei a porta devagar. A vela no aparador tremulava, espalhando reflexos dourados pelas paredes. Sentei à mesa, respirei fundo e deixei que o mundo ficasse quieto ao meu redor. A casa está em paz, pensei. E eu também. Olhei para o relicário uma última vez. A pedra azul devolveu um brilho pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para encher a sala de luz. Peguei o diário novamente, só para escrever as últimas linhas. O nome dela, que um dia me feriu, hoje apenas existe. O nome dele, que um dia me definiu, hoje apenas passou. E o meu nome, o único que permaneceu agora, é Começo. Fechei o diário. A chama da vela vacilou, depois se estabilizou. O vento soprou, e o perfume da lavanda se misturou ao ar morno da manhã. E assim, entre o silêncio e o respiro, percebi que a vida, por fim, havia me devolvido a mim mesma. O tempo avançou. As estações mudaram com a precisão de sempre, mas, dentro dela, o relógio parecia caminhar mais devagar. Já não havia urgência, nem espera, apenas continuidade. A casa tornou-se extensão do corpo viva, acolhedora, leve. O jardim florescia com mais cor, e as lavandas, teimosas, insistiam em renascer a cada ciclo, como lembrete de que a beleza também pode nascer do que já foi arrancado pela raiz. De vez em quando, ela ainda pensava em Daniel não com dor, mas com ternura. Desejava que ele tivesse encontrado paz em algum outro lugar, sob outro céu. Quanto a Clara, sua lembrança era uma fotografia antiga, guardada no canto mais calmo da mente, onde as histórias repousam sem culpa. Certa manhã, sentada à varanda com uma xícara de chá, ela ouviu o som de uma música distante La Vie en Rose, mais uma vez. Sorriu, não como quem recorda, mas como quem entende. A vida, afinal, é feita de repetições suaves, e a beleza está em saber ouvi-las sem se perder. Fechou os olhos, sentindo o sol aquecer o rosto. O vento brincava com o cabelo, e por um momento tudo pareceu imóvel. O mundo, a respiração, o tempo. Naquela suspensão breve, ela percebeu o que o coração vinha tentando lhe dizer. Havia tanto tempo que a paz não é o fim da dor, mas o espaço onde ela aprende a se deitar. E assim, num gesto simples, respirou fundo e sorriu. O ciclo havia se encerrado, não com barulho, mas com silêncio, não com lágrimas, mas com luz. Do corredor, a porta se fechou atrás de mim com um som suave. Lá fora, a chuva cessara. O céu, aos poucos, voltava a ficar azul. E pela primeira vez, percebi que o tom da pedra e o do céu eram o mesmo. Azul de recomeço. Azul de adeus.